Olha, vamos conversar sobre um modelo de escola que, assim, todo mundo conhece. Mas será que a gente já parou para pensar de onde ele veio de verdade? A história por trás daquela sala de aula bem tradicional, sabe? Ela é muito mais específica e surpreendentemente brasileira do que a gente imagina. Vem na cabeça aquela imagem clássica, né? As fileiras de carteiras, o professor lá na frente, aquele silêncio na hora da explicação. Essa estrutura toda parece uma coisa universal, que sempre existiu. Só que a verdade é que ela tem um ponto de partida bem claro, bem definido. Então, de onde será que ela surgiu? Pois é, a resposta, por incrível que pareça, começa aqui no Brasil. Para a gente entender a sala de aula que marcou a vida de tanta gente, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E não é pouca coisa não. Estamos falando de voltar mais de 500 anos, lá para o comecinho da colonização. E os grandes protagonistas dessa história? Bom, foram eles, os primeiros educadores formais do nosso país, os jesuítas. Olha só que interessante. Os jesuítas não chegaram aqui no Brasil de qualquer jeito, improvisando. Nada disso. Eles já tinham um projeto educacional bem estruturado rolando lá na Europa. E pensa bem, só um ano depois de fundarem o primeiro colégio deles por lá, eles já trouxeram essa missão para cá. E essa missão virou um sistema mesmo, que foi formalizado em 1599, num documento que, nossa, padronizou o ensino por séculos. E os pilares dessa educação eram muito claros. Eles não estavam só ensinando, eles estavam fundando a primeira metodologia de ensino formal do Brasil. E essa metodologia era totalmente ligada à fé católica. Uma coisa não se separava da outra. E nesse modelo, o professor não era um guia, não. Ele era a fonte do conhecimento. E o conteúdo? O conteúdo não era para ser debatido, era para ser aceito. Uma verdade absoluta e ponto final. Tá, mas aí fica a pergunta. Como é que se garante que esse modelo vai ser aplicado direitinho, com exatidão, do outro lado do oceano, num lugar gigante e desconhecido? A resposta foi genial para a época. Eles criaram um manual, um verdadeiro plano de estudos global. Esse manual era o famoso Ratio Studiorum, que significa basicamente plano de estudos. É como se fosse o guia definitivo da educação jesuíta. E não era um plano só para uma escola ou para um país, não. Era um manual global mesmo, para criar um padrão de ensino unificado no mundo inteiro. E, claro, sempre baseado na doutrina católica. E essa citação aqui, ela explica exatamente o porquê disso tudo. Pensa bem, o número de colégios estava crescendo, muitos professores não tinham experiência, então a padronização não era só uma boa ideia, era uma necessidade absoluta. Era o único jeito de garantir o controle e a consistência do modelo que eles queriam implementar. Bom, a partir dessa base toda, dessas raízes jesuítas, nasceu uma abordagem pedagógica que a gente conhece hoje como tendência liberal tradicional. E aqui, olha, um ponto importante. A palavra liberal nesse contexto não tem a ver com política, tá? Ela se refere à ideia de preparar o indivíduo para viver em sociedade. E aqui a gente consegue ver a dinâmica dessa sala de aula tradicional bem desenhada. O professor é a figura central, a autoridade máxima. E o aluno? Bom, ele é um receptor passivo, quase como um adulto em miniatura que precisa ser preenchido de conhecimento. E como se aprende? De forma mecânica, na base da repetição e da memorização. Já o conteúdo são verdades universais, sabe? Coisas que não têm nada a ver com o dia a dia do estudante. Então, o grande objetivo final não era formar alguém crítico, um inovador, nada disso. A meta era preparar o aluno tanto intelectualmente quanto moralmente para assumir o seu papel na sociedade. Um papel que, vamos ser sinceros, na maioria das vezes já estava meio que definido para ele. Ok, então quase 500 anos se passaram. Qual é o legado que esse modelo deixou e como é que ele fica quando a gente compara com outras formas de pensar a educação que vieram depois? Então, para resumir, o DNA desse modelo é muito claro, né? O ensino é focado no professor, o aluno é um receptor passivo. A ênfase é total na repetição, nos exercícios. E o conhecimento é visto como uma verdade absoluta, bem distante da realidade social de quem está aprendendo. Esses são os traços que marcam a pedagogia tradicional. E é aqui que o contraste com as pedagogias mais modernas fica gritante. De um lado, você tem uma aprendizagem mecânica, de decorar. Do outro, uma aprendizagem que vem da experiência, focada em resolver problemas do mundo real. A mudança de foco é gigantesca. Sai do o que se aprende e vai para o como se aprende. E isso tudo nos leva a um ponto que é crucial. Isso não é só papo de livro de história, não. Como as próprias fontes mostram, esse modelo tradicional continua vivo e atuante. Ele não sumiu. Hoje, ele convive, muitas vezes misturado de forma híbrida, com outras tendências mais modernas, às vezes dentro da mesma escola ou até na mesma sala de aula.
E tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? Quando a gente olha para as escolas de hoje, ou até mesmo lembra da nossa própria experiência escolar, que características desse modelo de quase 500 anos a gente ainda consegue identificar? Se a gente prestar atenção, talvez a herança dos jesuítas esteja muito mais presente do que a gente pensa.